Alegres de estarem na casa de Deus, digam amém. Parabéns, Igreja Batista Bíblica, por seus 41 anos de idade. Eu imaginava que o Brian fosse velho, mas eu não sabia que ele era tão velho assim, né? Então ele já existia quando a igreja nasceu? Aí você põe mais 40 anos em cima, né? Que idade será que ele tem? Será que ele pinta o cabelo? Mas meus parabéns mesmo. A sua igreja tem história, e o bom a respeito desta história é que ela ainda não acabou. Ainda há muitos e muitos planos de Deus para esta igreja, e eu espero que cada um de vocês possa ainda viver muitos e muitos anos para ver o que Deus vai fazer através da sua igreja, através da sua vida e da vida de seu pastor. E eu compartilho com ele uma de suas visões, que é a de abrir mais igrejas, a de abrir mais congregações. Eu creio, irmãos, que nós não estamos aqui para o nosso bel prazer. Nós não estamos aqui só para receber as bênçãos de Deus, mas nós queremos compartilhá-las, nós queremos espalhar essas bênçãos. E uma das maneiras mais efetivas de fazer isso é abrindo outras igrejas da mesma espécie. Igrejas que pensam como você, que acreditam na palavra de Deus como você, que louva a Deus como você. Então, apoie o seu pastor. A visão do seu pastor é uma visão missionária, e Deus sempre abençoa a igreja missionária. Deus abençoa a igreja que deseja abençoar a vida de outras pessoas. E a melhor maneira de abençoar outras pessoas é através da pregação do evangelho, é através da palavra de Deus. E que bênção é saber que este é o seu desejo, de abençoar a vida de outras pessoas. Mais uma vez eu me sinto muito privilegiado de estar com vocês nesta comemoração, participar deste evento tão especial na vida da igreja. Mais privilegiado ainda de ter conhecido o pastor Faustino um pouco melhor, sua família, sua história de vida, também de ter tido comunhão com alguns dos irmãos, de ter testemunhado o testemunho, ou melhor dizendo, o batismo, né, do irmão Antônio, que se converteu através do ministério dos Gideões, através do ministério da BBN e, é claro, através também do ministério de vocês. Sabe o que isso mostra? Que não tem nada a ver conosco, tudo tem a ver com Jesus Cristo. Nós somos meros instrumentos nas mãos de Deus. E se você não quer ser usado, Deus sempre vai usar outra pessoa. Mas ele nunca fica sem testemunho. Ele nunca fica sem servos e servas que queiram fazer a obra por ele. Então, quando nós não estamos disponíveis, somos nós que perdemos. Porque Deus sempre vai achar outras pessoas que queiram realmente fazer parte da obra, que queiram fazer a diferença neste mundo. Portanto, não há nada de especial a nosso respeito, mas é a graça e a misericórdia de Deus que, apesar de nós mesmos, nos usa e nos abençoa para que possamos abençoar a vida de outras pessoas. E eu acho que durante esse um dia e meio aqui na igreja de vocês, agora vocês conhecem o pastor Rômulo um pouco melhor também, né? Um pouquinho também da sua vida, da sua história. Pelo menos você já sabe que ele não é nem baixinho, nem gordinho e nem careca. Você sabe que ele não é tão feio quanto você imaginava, certamente não tão bonito quanto você esperava. Mas você descobriu que ele não passa de carne e osso, mas um pecador lavado e regenerado pelo sangue de Jesus Cristo. Eu quero mais uma vez parabenizar o louvor desta igreja, a maneira como vocês cantam, a maneira como vocês expressam as palavras nos hinos, nos corinhos. Eu louvo a Deus também pela maneira como você toca os instrumentos. Agradeço aos sonoplastas pela maneira como eles estão conduzindo o sistema de som. Enfim, muito obrigado, porque vocês já têm abençoado a minha vida. Também agradeço pelas refeições, comi mais do que devia, mas é sempre assim. Se existe um pecado na vida do pregador, é sempre o da... Ele é um glutão, não é verdade? E todo pregador tem um pouco de culpa nisso. E nós temos que confessar este pecado, não é, pastor Faustino? E eu, pelo menos, e o pastor Faustino,
nós ainda não temos o calo pastoral que a maioria dos pastores tem. Ele porque é pastor há pouco tempo. Eu porque malho bastante. Mas eu já estou criando esse calo e eu preciso tomar cuidado com isso. Mas se eu ficar viajando e visitando igrejas como a sua, será impossível evitar este calo. Ele virá mais cedo ou mais tarde, mas eu espero que não. Eu agradeço a Deus também pelas crianças que eu conheci nesta igreja. E elas não estão aqui agora, mas se não for pedir muito, pastor, peça às crianças para que orem pelo pastor Rômulo. E por que eu peço crianças para que orem por mim? Porque, irmãos, elas são puras. Crianças são puras. E não há nada impedindo as orações delas a Deus. As orações delas saem daqui e vão diretamente para o céu sem nenhum tipo de impedimento. Já a minha oração, a oração de alguns de nós, demora um pouquinho mais, né? Demora um pouquinho mais até chegar ao céu, porque, de repente, há amargura, ressentimento, espírito crítico e falta de gratidão, mas com as crianças isso não acontece. Então eu peço realmente para que as crianças desta igreja orem por mim. E de vez em quando, né, coincide de você estar com o rádio ligado e escuta essa voz, e você chama a sua criança e diz, olha, este é o pastor Rômulo, ele esteve conosco, você se lembra? Vamos orar por ele. E assim eu tenho certeza que Deus vai preparar muitas bênçãos para a minha vida, através das orações dessas crianças. Eu realmente espero que Deus dê muito mais anos de vida para a sua igreja e que todos vocês possam se unir na visão missionária que Deus tem dado para o seu pastor. Porque eu lhe prometo, ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho. Por isso que a obra é de Deus e a obra é de um povo, jamais de um homem. A obra é de um povo e se você, como povo de Deus, se unir, vocês vão fazer maravilhas. Aliás, Hudson Taylor, ele dizia, se você espera grandes coisas da parte de Deus, então você precisa realizar grandes coisas para a glória de Deus. Não tenha medo de realizar grandes obras para a glória de Deus. Nesta semana, eu e o pastor Faustino vamos estar trocando figurinhas e eu vou estar falando com ele sobre o ministério de implantação de igrejas, porque este é o meu chamado, este é o meu ministério. Nos últimos 21 anos, pela graça de Deus, nós abrimos, queria que fosse 21 igrejas, nós abrimos 5 igrejas. Estamos na 5ª igreja hoje, na cidade de Ribeirão Preto. Nós abrimos um instituto bíblico, nós abrimos uma escola cristã para a educação formal de crianças e adolescentes e jovens. E Deus tem nos dado os programas na BBN Internacional. Tudo isso aconteceu através de uma visão missionária, através do desejo de impactar não só um local, mas o nosso país. Com o desejo de impactar não só o nosso país, mas o mundo inteiro. Porque a ordem foi clara, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós recebemos cartas de diversos países do mundo que estão nos assistindo através da internet ou estão nos ouvindo através das ondas sonoras do rádio. E Deus, através das 5 igrejas, tem nos permitido participar da obra missionária de homens e mulheres que estão espalhados ao redor do Brasil e do mundo. As 5 igrejas juntas estão enviando para missões, sem medo de exagerar, mais de R$45 mil por mês. Pastor, e se nós usássemos esse R$45 mil para o nosso próprio bem, Deus não estaria nos abençoando. Então são R$45 mil para ajudar homens e mulheres que estão levando o evangelho, que estão pregando a palavra de Deus em outros locais onde eu e você não podemos ir. Inclusive, uma de nossas igrejas, a de Goiânia, participa no Ministério dos Gideões. Nós fizemos questão de apoiar, um grupo dos Gideões para que possam distribuir Bíblias e alcançar pessoas como o irmão Antônio. Amém, irmãos? Portanto, tenha uma visão missionária, acompanhe o seu pastor e você há de ver as bênçãos que Deus
ainda tem reservado para a sua igreja. Ore então que eu possa ser uma bênção para o pastor Faustino, como ele já tem sido para mim. Mas eu gostei muito de conhecer a visão missionária que ele tem e com certeza Deus está aqui. Eu acho que não posso lhe agradecer o suficientemente pelo privilégio de estar com vocês. Mas saibam que realmente tem sido uma bênção. Agora abram a palavra de Deus para o livro de Marcos. Marcos, capítulo 10. E podem permanecer assentados. A igreja está tão cheia nesta noite que se colocar em pé fica um pouco difícil. Mas Marcos 10, vou ler apenas 2 versículos. 29 e 30. Eu quero falar sobre 3 tipos de domicílios, ou 3 tipos de residência, que toda pessoa precisa ter. Jesus disse, nos versos 29 e 30, e Jesus respondendo disse, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mães, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Eu me lembro exatamente, cerca de 21 anos atrás, eu e a minha esposa, e na época, nós tínhamos a nossa recém-nascida, bebezinha conosco, deixando a cidade de Ribeirão Preto, minha cidade, onde eu havia crescido, e nós deixamos para trás os meus pais, minha família, os pais da Raquel, a família dela na capital, São Paulo, deixamos para trás nossos amigos e também a nossa igreja, que tanto amávamos. Deixamos os nossos amigos, deixamos a nossa cultura, deixamos, enfim, o que nós éramos. E partimos sozinhos para a cidade de Goiânia, no centro-oeste, para onde Deus havia nos chamado para iniciar uma igreja batista fundamentada na palavra de Deus. E eu me lembro que quando chegamos lá, nós havíamos arrumado uma casa, mas não havia móveis. E nós dormimos a nossa primeira noite no chão frio. A nossa bebezinha colocamos num berço portátil. Mas eu e a Raquel apenas cobrimos o chão com toalhas e dormimos sobre aquelas toalhas. Não havia ninguém nos aguardando, não havia ninguém nos esperando. Depois de alguns dias, depois de algumas semanas, a minha esposa, bastante saudosa do nosso lar, da nossa casa em Ribeirão Preto, dos nossos amigos e dos nossos parentes e da nossa igreja, se aproximou de mim em lágrimas. E ela me perguntou, mas ela não estava com aquela atitude egoísta, mas apenas uma atitude de sofrimento. O que nós estamos fazendo aqui? Ninguém nos conhece, ninguém precisa de nós. Em outras palavras, deixamos uma igreja que nos queria, uma igreja que nos amava e que precisava de nós. E viemos para um local onde ninguém nos conhece. Pela fé, eu abracei a minha esposa e disse para ela, Raquel, em questão de dias, Deus há de nos dar amigos, Deus há de nos dar uma família, Deus há de nos dar irmãos nesta cidade. Pessoas que vão depender de nós e nós iremos depender delas também. E exatamente um ano mais tarde, nós tínhamos dentro da nossa edícula, porque nós usamos a edícula para começar a igreja, um barracão pequeno, 1/3 do tamanho deste auditório. Exatamente um ano depois, nós tínhamos cerca de 70 pessoas dentro daquele barracão. E para fazer a história mais bonita ainda, o nosso primeiro Natal em Goiânia, nós estávamos sozinhos, só eu e ela e a nossa bebezinha. Foi o primeiro Natal que a minha esposa passou sozinha, sem os seus familiares, sem os seus amigos ou sem uma igreja. Mas um ano depois, nós tínhamos cerca de 40 ou mais pessoas comemorando o Natal conosco dentro da nossa casa. Amém, irmãos? A palavra de Deus promete,
e a palavra de Deus não volta atrás. Ela promete que se nós deixarmos nossos pais, deixarmos nossas mães, deixarmos irmãos, casas, amigos, que Ele nos daria 100 vezes mais. E hoje, irmãos, nós temos irmãos, amigos, nós temos pais, nós temos, enfim, uma família, praticamente em todo lugar que vamos, porque Deus, através do nosso ministério, tem levantado pessoas maravilhosas, sem as quais nós não seríamos o que somos, não teríamos o que temos e não teríamos realizado o que realizamos. Porém, Deus tem colocado as pessoas certas, na hora certa, em nossa vida. E Deus quer fazer o mesmo por cada um de vocês. O dicionário Aurélio da língua portuguesa descreve o significado de domicílio da seguinte maneira. Primeiramente, casa de residência é uma habitação fixa, é o nosso endereço, é o endereço da nossa conta de luz. Pode ser também um lugar onde alguém reside com ânimo de permanecer. Eu não resido em Curitiba, no momento, não tenho planos de permanecer aqui, portanto não tenho residência nesta cidade. Mas também, diz o dicionário, que domicílio é lugar da sede da administração das pessoas jurídicas. Há outras palavras que usamos também no lugar de domicílio, tais como casa, lar e família. No Brasil, você sabia, há cerca de 24 milhões de pessoas que não têm um teto para morar, e essas pessoas até têm um movimento social em favor delas, né? Que é o movimento dos sem teto. 24 milhões dessas pessoas. Mas que tal o movimento dos trabalhadores sem o céu? Você sabia que a grande maioria das pessoas no mundo inteiro não tem um lugar reservado para elas no céu? Não tem um lugar fixo para elas no céu? Talvez elas tenham um teto aqui na terra, mas ainda não tem um teto preparado para elas no céu. E o que Jesus disse? Ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. E esta palavra significa quartos. Há muitos quartos. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Nos Estados Unidos, eu conheci famílias que têm mais de uma residência. Quando chega o verão e faz muito, mas muito calor, elas então vão para o norte, onde é mais fresco, onde o calor não é tão difícil de suportar. Tem uma casa no norte. E aí quando vem aquele inverno rígido de muita neve, elas voltam para a sua residência no sul, onde o inverno não é tão severo assim. São pessoas então que têm pelo menos duas residências. Mas, meus amados irmãos, eu e você não temos residência permanente neste mundo. Eu e você não temos residência fixa nesse mundo. Por quê? Porque qualquer dia desse nós vamos embora. E a nossa morada eterna se encontra no céu. Por esta razão, a Bíblia ensina que todos nós deveríamos possuir pelo menos 3 tipos de domicílio. O domicílio familiar, o domicílio espiritual e o domicílio celestial. E é sobre esses domicílios que eu quero falar nesta noite. Vamos ver em primeiro lugar o domicílio familiar? Lar, doce lar. Quantos aqui têm um lar, têm uma família? Diga amém. Amém. E não há lugar melhor que o nosso lar. Gênesis 2:24 diz: portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E eu gosto muito do verbo apegar-se-á. Literalmente significa grudar-se. Portanto, quando o homem se casa, ele deixa a sua casa, ele deixa o seu pai, ele deixa a sua mãe, e ele se gruda literalmente na sua esposa. No início do nosso casamento, a minha esposa reclamava que eu era um grude. E eu sou um grude até hoje, porém ela não reclama mais. Ela se acostumou, e eu disse para ela, eu estou obedecendo literalmente a palavra de Deus.
Deus me disse para não te deixar. Deus me disse para sempre te acompanhar e ser grudado a você. Eu não viajo sem a minha esposa, eu raramente viajo sem a minha esposa, melhor dizendo, eu não quero ficar sem a minha esposa, um minuto sequer. Por quê? Eu sou bíblico. E a palavra de Deus diz para me grudar a minha esposa. O lar é um lugar onde vivemos juntos, com intimidade. Você só se estiver na minha casa para me ver com o cabelo despenteado. Só se estiver na minha casa para me ver barbudo. Só se estiver na minha casa para ver as minhas pernas peludas. Por quê? Porque o lar é um lugar de intimidade e de familiaridade. A família, meus amados irmãos, é a primeira e a mais importante instituição que Deus colocou sobre a terra. Após o ato da criação, o homem recebeu 4 instituições das mãos de Deus. Mas a família é a mais importante. Primeiro, Deus concedeu ao homem o livre arbítrio, ou seja, vontade própria. O que levou Adão e Eva, voluntariamente, pecar contra Deus. Aí Deus lhes deu o casamento. O casamento sempre foi, sempre será aos olhos de Deus, entre um homem e uma mulher. Deus então constituiu a família. E finalmente, Deus instituiu o governo humano com leis e códigos de conduta entre os seres humanos. E no Novo Testamento, Deus instituiu mais uma instituição, que é a igreja. Eu e você aqui nesta noite. Porém, irmãos, nenhuma instituição, nem mesmo a igreja, é mais importante que o lar. Aliás, deixe-me dizer-lhe que a igreja depende da família. Por isso eu sempre digo, famílias fortes, igreja. Famílias fracas, igreja. E às vezes você chega na igreja e você culpa o pastor, e você culpa a direção da igreja, e você culpa a igreja pelos seus problemas, quando na verdade os problemas sempre vêm de casa, sempre vêm do lar, sempre vêm das famílias. Porque a igreja, ela é a soma, ela é a composição de todas as famílias que fazem parte dela. Portanto, a minha e a sua família que compõe a igreja, esta é a igreja. Agora, porque a família é a instituição mais importante que há sobre a face da terra, ela é também a instituição mais atacada e mais perseguida. Eu não quero falar de política, mas, meus amados irmãos, nesses últimos 10, 12 anos, o Congresso, o governo, tem feito leis para destruir a família, debelar a família, enfraquecer a família. Note-se que eles estão enfraquecendo o pilar mais importante da sociedade, que é a família. Por isso ela é atacada, ela é perseguida. Mas por que Deus criou a família? Primeiramente, para perpetuar a raça humana. Nós casamos, Deus nos abençoa com filhos. Depois, para suprir as necessidades físicas e emocionais dos seres humanos. E, finalmente, para providenciar um local seguro, onde crianças podem nascer e crescer para a glória de Deus. Portanto, o lar, a minha família, a sua família, pode ser dividido em 2 partes. E a primeira delas é o relacionamento entre os pais. É o relacionamento, na verdade, entre o casal, o marido e a esposa. O mundo, hoje em dia, está tentando convencer vocês, jovens casais, que para ser feliz, você precisa de um carrão 0 quilômetro. Para ser feliz, você precisa de uma casa grande, espaçosa, ampla. Para ser feliz, você precisa de um belo plano de saúde. Mas o que é realmente necessário para uma família ser feliz? Só 4 coisas. Primeira, a palavra de Deus. Uma família, para ser feliz, ela precisa da Bíblia, da palavra de Deus como centro da sua vida, como centro da sua atenção, lendo e estudando a palavra de Deus juntos. Depois ela precisa da oração, falando com Deus juntos, levando toda a sua vida, todos os seus problemas diante de Deus. Então,
ela precisa da igreja. A igreja é um lugar onde a família frequenta, pai, mãe e filhos, todos juntos. E finalmente, a família precisa de testemunho cristão, obedecendo a Deus e amando uns aos outros. Por isso, eu tenho pais que me procuram e dizem: pastor, eu criei meus filhos na igreja. Pastor, eles não perdiam um culto sequer, mas hoje estão fora da igreja, não querem saber de Deus. Pastor, o que aconteceu? E geralmente eu tenho que dizer, porque vocês não estavam vivendo dentro de casa o que vocês estavam aprendendo dentro da igreja. Porque, meus amados irmãos, a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus não volta atrás. E a palavra de Deus diz em Provérbios 22:6, educa a criança no caminho em que deve seguir. E mesmo depois de envelhecer, jamais não se desviará dele. Não se desviará dele. Mas às vezes, nós estamos fazendo a nossa parte dentro da igreja, mas nós não estamos fazendo a nossa parte dentro de casa. A igreja, irmãos, é uma extensão do nosso lar. Amém, irmãos? Amém. É uma extensão do nosso lar. O nosso lar também precisa ser a casa de Deus. Aliás, o lar é a casa de Deus, porque todo lar, lá dentro, tem um sacerdote. Amém, irmãos? Amém. O pai de família é o sacerdote da sua família. Quando não há um pai, a mãe, então, cumpre este papel. No dia da minha examinação, pastor, para o santo pastorado, havia um concílio de pastores me examinando. E eles fizeram as perguntas mais difíceis que você pode imaginar. E eu ali, recém-formado, recém-casado, jovenzinho ainda, tendo que enfrentar aquelas feras da teologia. E de repente, recém-casado, muito enamorado com a minha esposa, eu disse para o concílio que eu estava apaixonado pela minha esposa. E imediatamente um pastor ancião me corrigiu. E ele disse: Rômulo, você não pode estar apaixonado pela sua esposa, porque paixão passa. Você deve amar a sua esposa, porque o verdadeiro amor nunca acaba. Que sabão! Mas aquele pastor estava certo. Paixão demora de 1 a 2 anos. Por isso, namorados têm paixão, até noivos têm paixão, mas o casal só consegue ser feliz praticando a verdadeira forma de amor. Durante 7 anos, meu pai, ele foi o melhor enfermeiro que a minha mãe poderia ter tido. Muito doente, muito enferma, inclusive com a enfermidade que a levou para o céu. Ela não podia dar nada em troca, ela só podia receber os seus cuidados. Ele acordava várias vezes de madrugada para lhe dar remédio, durante o dia, durante a noite, enfim, sem receber nada em troca. Um dia, meu pastor chamou meu pai na frente da igreja e disse: eis aqui o marido que verdadeiramente ama sua esposa, que verdadeiramente pratica o verdadeiro tipo de amor, porque ele apenas dá e não recebe nada em troca. E é desse tipo de amor que os filhos precisam ver dentro de casa. Depois de alguns anos de ministério, hoje eu posso dizer, talvez você, pastor, já diga com 5 anos de ministério, que casais não se dão bem por causa do próprio egoísmo. Porque quando o homem possui um bom coração para a esposa e a esposa um bom coração para com o marido, Satanás jamais terá poder sobre aquela família. Mas o que diz o Salmo 12:1? Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, e aqui mulheres boas também, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Portanto, meus amados, a família pode ser dividida em 2 partes, e a primeira delas é esta: é o relacionamento entre o casal, que precisa ser um relacionamento para a honra e a glória de Deus. E depois deste relacionamento, vem o relacionamento entre pais e filhos. Olha, eu não me utilizo da psicologia para educar meus filhos, mas há certas áreas da psicologia que não estão de todas erradas. Por exemplo, a psicologia não está errada quando diz que nós pais
podemos sim afetar o futuro de nossos filhos, podemos sim afetar as decisões de nossos filhos e alguns traumas que eles poderão carregar pelo resto de suas vidas. O erro da psicologia é tirar a responsabilidade da pessoa e transferir aquela culpa para os pais. Este é o erro da psicologia, porque a palavra de Deus diz: cada um dará conta de si mesmo a Deus, e que os filhos não pagariam pelos pecados do pai e nem os pais pelos pecados dos filhos. Mas eu e você, nós podemos ser os melhores professores ou os piores professores do mundo na vida de nossos filhos. E eu não sei quanto a você, mas eu já decidi que eu quero ser a melhor influência na vida dos meus filhos. Porque quando nascem, você, pai, tem 100% de autoridade sobre eles. Mas conforme eles vão crescendo e envelhecendo, aquela autoridade deixa de existir. Vai acabando aos poucos. Portanto, enquanto a autoridade acaba, a nossa influência aumenta. Amém, irmãos? Nós perdemos a autoridade sobre eles, mas nós aumentamos a influência sobre eles. Crê nisso. Você não vai ter autoridade para sempre sobre eles, mas você pode cultivar influência. Veja Colossenses 3, versos 20 a 21. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Parece aquele versículo de hoje de manhã: vós, mulheres, sede sujeitas a vossos maridos. Aí um monte de maridos: amém, amém. Agora vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, e os pais: amém, amém. Mas veja o que vem a seguir: vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam ânimo. E como que nós conseguimos irritar os nossos filhos? Não sendo consistente, não sendo firmes, não sendo o exemplo que eles precisam ver em nós e seguir. Nada atrapalha mais o crescimento e desenvolvimento de uma criança que o relacionamento que ela está assistindo de seus pais. Eu fiquei muito triste quando ouvi uma mãe dizendo: pastor, minha filha não vai se casar pura, não. E eu perguntei: mas por que a senhora está dizendo isso a respeito da sua filha, que só tem 15 anos de idade? Ela disse: porque na minha família nenhuma moça jamais se casou pura, e eu sei que ela também não vai se casar pura. Quando eu ouvi isso, eu tive que dizer para aquela mãe: desculpe, mas essa é uma atitude de falta de amor, e principalmente falta de temor de Deus. Porque um pai nunca abre mão de seus filhos. Amém, irmãos? Eu ouvi uma mãe cuja filha já tinha 27 anos de idade, já era formada em medicina. Uma moça solteira que estava acostumada com a anatomia humana, mexendo com o corpo humano todos os dias. Mas quando ela começou a namorar, a mãe, que inclusive é uma psicóloga, chegou para a filha e disse: você vai se casar pura, o seu namoro tem que ser puro, e vocês vão esperar o casamento para ter a lua de mel. Amém, irmãos? Graças a Deus por pais que fazem questão de proteger os seus filhos do pecado. Agora veja algumas sugestões que poderão ajudar-nos na criação de nossos filhos. Quantos de vocês têm filhos em casa de 16 anos para baixo? Levante a sua mão. 16 anos para baixo. Olha que bênção. Vários e vários de vocês. A primeira dica: nunca discuta com o seu cônjuge na presença dos filhos. Amém, irmãos? Na hora que você estiver emburrado e bravo com a esposa ou com o esposo, crie um código entre vocês. Talvez assim, a esposa sabe: vai para o quarto, vá para o quarto, certo? Ou vá você para o quarto, e o outro cônjuge com certeza irá segui-lo. Mas nunca discuta com o seu cônjuge na presença dos filhos. E trate todos os filhos da mesma forma, com o mesmo carinho e amor. Porque você pode ter 10 filhos, nenhum deles será igual. Incrível. Mesmo saindo da mesma forma, eles não são iguais. Não é, pastor? São diferentes. Às vezes eu pergunto para minha esposa: de quem que é essa filha? Porque conseguem ser completamente diferentes uma da outra, mesmo tendo nascido no mesmo lar,
tendo crescido dentro da mesma casa. Mas, não importa a diferença entre eles, Deus me mandou amá-los por igual. Deus me mandou tratá-los por igual. Deus me mandou considerá-los por igual. E nenhum filho é mais especial ou menos especial do que outro. Porque nada cria mais revolta, rebeldia e trauma na vida de uma criança quando ela percebe que está sendo rejeitada por causa de outra. Mas ela merece. Eu mereço ser rejeitado por Deus, mas Ele não me rejeita. Portanto, nunca trate um filho diferentemente do outro. E a terceira dica: nunca minta para os seus filhos. Nunca minta. Quarta dica: crie uma atmosfera de companheirismo com os seus filhos. Ajude seu filho na escolha de seus amigos. Sempre responda às perguntas de seus filhos. Nunca discipline ou castigue seus filhos na presença de outros. Enfatize as qualidades de seus filhos e não os defeitos. Seja consistente com as suas emoções e temperamento. Seja disponível, principalmente quando seus filhos têm problemas. Com essas 10 dicas, pode ser que nós vamos influenciar os nossos filhos enquanto eles estiverem vivos e nós também. Portanto, todo ser humano, para ser feliz, precisa de um lar docilar. Quantos aqui podem dizer: pastor, eu tenho um lar, eu tenho uma família? Amém. Cuide do relacionamento entre você e o seu cônjuge. E cuide do relacionamento entre você e os seus filhos. Não permita que nada abale e nada destrua a sua família. Ela é a instituição mais importante sobre a face da terra, e a família é o bem mais precioso que Deus tem lhe dado. Mas há um outro lar, há um outro domicílio, há uma outra residência que Deus planejou para a felicidade do ser humano. É a igreja, a agradável igreja. Quantos amam a sua igreja? Digam amém. Amém. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Ao contrário, é um lugar de pessoas imperfeitas buscando pela perfeição. É um lugar de pecadores regenerados. E Hebreus 10, 25 nos dá este mandamento. Lá diz: não deixando a nossa congregação, lugar onde eu me congrego, assembleia, como é costume de alguns. Espere aí, é costume das pessoas deixarem a igreja? Não só em Curitiba, mas em Goiânia, em Ribeirão Preto, em todo lugar. Nós hoje teríamos mais de 10 mil pessoas, sem exagero, na nossa igreja em Goiânia, se não tivessem o costume de deixar a igreja. Aí, o autor de Hebreus, que deve ter sido o apóstolo Paulo, ele disse o que fazer. Ele disse: admoestando-nos uns aos outros. Então eu devo encorajar os irmãos que faltam da igreja a não faltarem mais. E por quê? E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, e aquele dia é o da volta de Cristo. Portanto, quando Cristo voltar, Ele quer nos encontrar dentro da sua igreja. Amém, irmãos? Ele quer nos encontrar congregando com o seu povo. Porque nada imita mais o céu do que a igreja local. Alguém disse: mas eu não gosto da igreja. E eu disse: então você não vai gostar do céu. Porque o céu será uma igreja. Nós estaremos juntos e unidos para a honra e a glória de Deus. Portanto, além da família imediata, Deus nos deu uma outra família, uma extensão, que é a igreja. E a igreja é uma família também. Porém, uma família muito maior. Na época do apóstolo Paulo, algumas pessoas já tinham o costume de faltar à igreja. Um dia sim, 2 dias não. Um dia sim, 2 dias não. 2 dias sim, um dia não. E quando nós criamos o hábito de perder os cultos da igreja, é muito difícil quebrar este hábito. É difícil voltar atrás.
Então, se a igreja não fosse importante, Jesus Cristo não teria morrido por ela e ele não teria deixado a igreja sobre a face da terra. Ela é importante. Agora, por que ela é tão importante? Um artigo explicou que quando as raízes das árvores se tocam, a competição entre elas acaba. Se as raízes não estão se tocando, é cada uma por si. Mas quando as raízes se tocam, a competição acaba. Então uma floresta inteira pode estar conectada por debaixo da terra sem que vejamos. Se uma árvore tem acesso à água, ela passa aquele acesso para as demais. Se outra tem acesso a nutrientes, ela repassa os nutrientes às outras. E se uma tem acesso ao sol, ela passa os benefícios do sol para as outras. E assim, as árvores conseguem compartilhar o que tem com as outras árvores. E assim como essas árvores também são os membros de uma igreja. Nós precisamos uns dos outros para servirmos a Deus. Ou seja, ao sair da igreja, ao faltar da igreja, você quebra este elo de bênçãos, este elo de ligação. E você deixa de ser abençoado e você deixa de abençoar outras pessoas também. Além disso, muitas pessoas estão buscando a igreja dos seus sonhos. Mas ao invés disso, nós deveríamos buscar a igreja dos sonhos de Deus. Eu sei que esta não é a única igreja boa na cidade de Curitiba. Nós estaríamos sendo arrogantes se disséssemos isso. Mas com certeza, ela é a única igreja boa para você, se é a igreja que Deus escolheu. Amém, irmãos? É como um casal. Claro que há outras esposas tão boas e tão maravilhosas, e talvez até melhores que a minha esposa. Mas aquela é a minha esposa. E, portanto, ela é a única para mim. E eu acredito que a igreja também, existe uma única igreja para mim. Existe uma única igreja para você. E nós temos que parar de crescer trocando crentes de igreja. Nós temos que começar a crescer com a salvação de almas perdidas. Nós temos que começar a evangelizar e ver pessoas sendo salvas e lavadas no sangue do Senhor Jesus Cristo e se ajuntando a nós. Claro que há necessidades e há circunstâncias que nos fazem mudar de igreja. Por isso é muito importante. Pare de buscar a igreja dos seus sonhos e busque a igreja dos sonhos de Deus. Mas como deve ser a igreja? Primeiramente, as marcas de uma boa igreja. A primeira marca de todas, ela precisa ser fundamentalista em suas doutrinas e práticas. E cuidado com essa palavra fundamentalista, nós logo pensamos nos jihadistas, né? Não estou falando desse radicalismo, deste fanatismo religioso. Mas fundamentalista significa enraizado, fundamentado, não na palavra do pastor, nem na palavra de homens, mas fundamentados na palavra de Deus. Quantos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém. Portanto, uma boa igreja não sai da palavra de Deus. Nem para a direita, nem para a esquerda. Segunda marca. Separada do mundo e das falsas religiões. Ora, quando você entra por aquela porta, você deixa o mundo para trás. Amém, irmãos? Você deixa os falsos ensinamentos para trás. Você quer um lugar onde habite a plenitude da presença de Deus. Portanto, uma igreja separada do mundo. Uma igreja com ministério de ensino e pregação pura da palavra de Deus. E quantos acreditam que esta igreja ensina a pura palavra de Deus? Depois, uma igreja que providencia doce comunhão entre os irmãos e a adoração a Deus. Aliás, é o que eu mais tenho percebido aqui. Doce comunhão e pregação pura da palavra de Deus. Depois, música avivada. Quantos acham que a música aqui é avivada? É avivada, não é, irmãos? Eu gostei da música desta igreja. Pergunte para minha esposa. Não pude cantar a maioria dos corinhos com os irmãos, mas eu gostei. É uma música sacra, né? Em todos os sentidos. Não fala do homem, não fala de si mesmo. É uma música que fala
sobre Deus. Uma igreja missionária, tanto local como mundialmente. Um pastor que quer espalhar a palavra de Deus, custe o que custar. Jovens ao redor da Bíblia e não ao redor de atividades. Pense nisso. Uma igreja profeticamente bíblica sabe que Jesus está voltando. Uma igreja de bom testemunho cristão, por isso vizinhos se convertem e vêm para a igreja. E igreja que providencia cultos de oração para o seu povo. Então essas são apenas algumas das marcas de uma boa igreja. Mas quais são as marcas de uma igreja comprometedora? Eu acho que a primeira delas é legalista, né? Igrejas que, de certa forma, ensinam que o homem pode ganhar a sua própria salvação, pode fazer por merecer, e obedecendo e seguindo vários tipos de metodologias e catecismo, ele poderá alcançar o céu. Ou o uso do sensacionalismo, truques e o marketing enganoso para manipular as pessoas. Nós queremos pessoas dentro da igreja atraídas pela pregação da palavra de Deus e não pelas histórias que contamos. Nós queremos pessoas na igreja movidas pelo bendito Espírito Santo de Deus e não por suas emoções. Nós queremos pessoas na igreja buscando oferecer a Deus as suas vidas e não buscando dinheiro ou cura divina para as suas enfermidades. Nós queremos pessoas dentro da igreja que estejam visando Deus e não a si mesmas. Depois vem a busca de experiências emocionais como indicação de espiritualidade. E finalmente, uma igreja com membros raivosos e amargurados é uma antítese, né, do que uma igreja realmente deveria ser. É uma antítese. E por que tantas pessoas insistem em não participar assiduamente da igreja, pastor Rômulo? Não é um problema só nosso, mas parece que é um problema mundial. Pastor, eu creio que a razão principal é o esfriamento espiritual das pessoas. Efésios 5,14, lemos: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O que nós precisamos é de avivamento espiritual. Nós precisamos é de despertamento espiritual. Só que pessoas querem reformar a igreja, renovar as doutrinas da igreja. E eu sempre digo, olha, não há nada de errado com as doutrinas. Nós temos que renovar é o nosso espírito. Em um dia de culto especial, a igreja colocou várias bandeiras ao redor das paredes. E uma criança entrou e perguntou: mamãe, o que significa, o que representa todas aquelas bandeiras dentro da igreja? A mãe disse: meu filho, nós estamos nos lembrando, nós estamos homenageando todas as pessoas que morreram durante um culto da igreja. E na hora a criança perguntou: qual culto, mãe? O de quarta? O de domingo cedo? Ou de domingo à noite? Porque, irmãos, há pessoas que já morreram para certos cultos da igreja. Elas jamais vão vir nos cultos de quarta-feira. Elas jamais vão vir nos cultos de domingo pela manhã. E há pessoas que já morreram para todos os cultos da igreja. E mesmo que pareça engraçado, não é? Porque a palavra de Deus diz: não deixando a nossa congregação. Por isso, para nossa plena felicidade, como família, nós precisamos da nossa família, do nosso lar, nós precisamos da nossa igreja, que é a nossa segunda família. E agora, para terminar, o terceiro tipo de domicílio que precisamos é do céu. Quantos têm certeza que quando morrer vão para o céu? Amém. Do que adianta, né? Você e eu ganharmos o mundo inteiro se perdermos a nossa alma. E Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Infelizmente, a família e a igreja também são lugares de pecadores. E porque nós somos pecadores, a família e a igreja
podem ser destruídas, desumanizadas, podem ser desativadas. Temos visto isso. Hoje eu disse que 38% dos casamentos estão terminando em divórcio. Mas, irmãos, a nossa morada no céu jamais será destruída, porque ela será eterna. O nosso endereço será fixo para todo sempre e nunca mais haverá separação. Na família, por exemplo, às vezes há rebeldia por parte dos homens ou das mulheres, ou por parte dos filhos. Certa vez uma esposa me telefonou e disse: pastor, o que eu devo fazer? O meu marido está me agredindo fisicamente. E na hora eu disse para ela: eu lamento muito que o seu marido esteja lhe agredindo. Mas essa não é uma questão pastoral, esta é uma questão legal. O que ele está fazendo é crime. E você deve acionar a Lei Maria da Penha. E você deve imediatamente telefonar para a delegacia da mulher, chamar a polícia para resolver o seu problema. Não pense duas vezes, chame a polícia quando o seu marido lhe agredir. Veja então que a família não é perfeita. Mas lá no céu, irmãos, marido que bate em mulher não vai entrar. Lá no céu, mulher não vai apanhar de marido, amém, irmãos? Lá no céu não haverá embriaguez, não haverá uso de drogas. A igreja também não é um lugar perfeito. Quantas vezes pessoas saem da igreja e dizem: eu vou procurar uma igreja perfeita. E nós temos que dizer: mas tal igreja não existe? Mas as pessoas insistem. E uma dessas pessoas telefonou para o diácono e disse: finalmente eu encontrei uma igreja boa. E o diácono respondeu: até que eles descubram que você não é boa, ela será uma igreja boa. Portanto, não existe igreja perfeita. A grama do vizinho parece mais verde, mas eu lhe prometo, o melhor lugar do mundo é onde Deus te colocou. Nós somos a igreja, eu e você formamos a igreja. E é por isso que a igreja não é perfeita. E tem problemas, mas no céu não haverá pecadores, por isso não haverá pecado, não haverá problemas. João disse: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Certa vez, um repórter perguntou para o rei do futebol o que lhe faltava, pois ele foi considerado o atleta do século. Ele era o brasileiro mais famoso, mais conhecido em todo o mundo. E além disso, tornou-se pai de gêmeos. Depois dos 50 anos de idade, o repórter perguntou: o que ainda lhe falta? E o rei do futebol respondeu: nada. Nada me falta. Porém, Deus teria respondido para ele: lhe falta o principal, a salvação de sua alma. Jesus disse: pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Por isso eu digo hoje, muitas pessoas têm uma família, muitas pessoas têm até uma igreja, mas muitas pessoas ainda não têm o seu lugar garantido no céu. Pastor, o que eu faço para ter um lugar garantido no céu? Receba o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e tu serás salvo, tu e a tua casa. Paulo disse: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Quantos têm certeza que quando morrer vão para o céu? Então pense nas coisas que são de cima, porque o nosso tempo aqui é curto. Para ser uma pessoa completa, você precisa de 3 tipos de domicílio. Sua família. Preserve, proteja a sua família. Cuide de sua família. Ame a sua família. Você precisa de sua igreja. Ame a sua igreja. Preserve a sua igreja. Apoie a sua igreja. Fique firme na sua igreja. Mas você precisa principalmente do céu. Os 2 primeiros, família imediata e igreja, servem de preparação para o último, que é o céu. Agora, alguns historiadores listaram as 5 causas principais
da queda e falência do grande Império Romano. E você vai ver a conotação com as coisas que estão acontecendo conosco hoje em dia também. A primeira causa da queda foi o aumento expressivo de divórcios e o desprezo pela santidade do casamento. A segunda causa foi o aumento insuportável de impostos e os gastos exorbitantes do governo com projetos sociais e esportivos. Aliás, hoje, 31 de maio, encerra o último dia do ano que eu e você trabalhamos só para pagar impostos. Agora sim, a partir de amanhã, nós vamos trabalhar para nós e para nossa família, para nossa igreja. Amém, irmãos? Mas os primeiros 5 meses do ano, o brasileiro trabalha só para pagar impostos. Nada de errado. É o nosso dever cívico. Mas eu estou mostrando o que leva à queda de uma nação. Também a busca frenética por prazeres e a prática de esportes cada vez mais violentos. A fabricação de armamentos, enquanto que o inimigo real era a própria decadência da sociedade. Então, essas são algumas das causas que levam nações à destruição, famílias à destruição, igrejas à destruição. Porque a história está sempre se repetindo em algumas famílias, em algumas igrejas. E, portanto, não permita a falência de sua família. Não permita a falência de seu casamento e de seus filhos. Não abra mão deles. Não permita a falência de sua igreja. Faça a sua parte. Mas tenha certeza, primeiro, da sua salvação. Tenha certeza que você já tem morada garantida na presença de Deus no céu. Vamos fechar os olhos. Ninguém olhando, todos de olhos fechados. Gostaria de fazer apenas esta pergunta. Há alguém em nosso meio que não tem certeza que é salvo? Se morrer hoje, não tem certeza para onde vai. Mas você gostaria muito de ter esta certeza. Você gostaria que o pastor orasse por você, para que você pudesse ser salvo. Levante então uma de suas mãos, e eu vou orar por você a Deus. Pastor, ore por mim. Eu não tenho certeza que sou salvo. Eu estou vendo uma mão lá atrás, uma outra mão aqui na frente. Não tenham vergonha. Vocês estão levantando a mão na presença de Deus. Mais alguém? Uma terceira, quarta mão. Mais alguém além dessas 4 pessoas? Amém. Mais alguém além dessas 5 pessoas? Amém. Mais alguém além dessas 6 pessoas? Pastor, amém. Eu não tenho certeza que sou salvo. Se eu morrer hoje, eu não tenho certeza que vou para o céu. Mas eu quero ter esta certeza. Ore por mim, pastor. Mais alguém? Levante a sua mão. Amém, amém. Amém, já perdi as contas. Mais alguém? Amém. Pastor, ore pela minha salvação. Mais alguém? Você que levantou a sua mão, nós não temos o desejo de deixá-lo constrangido. Deus conhece a nossa intenção. É que nós te amamos muito. E nós queremos que você tenha certeza que vai para o céu. Eu quero orar por sua salvação neste momento. Posso convidar você que levantou a mão a se colocar em pé na presença de Deus e receber esta oração? Isso, se coloque em pé. Amém. Você que levantou a mão, se coloque em pé. Amém. Fique em pé. Isso. Os demais irmãos, fechem os olhos, estejam orando. Orando por esses que estão em pé, aqui na presença de Deus. Mais alguém? Pode se colocar em pé. Eu vou orar por você nesse instante. Querido Deus, eterno Pai, essas preciosas vidas se colocam em pé na presença de Deus, admitindo que ainda não tem a certeza da vida eterna, ainda não tem certeza da salvação,
mas o próprio ato de se colocar em pé demonstra fé no Senhor Jesus Cristo. Demonstra o desejo de receber essa dádiva divina. Demonstra o desejo de receber a sua oferta de salvação. Pai, eu peço que cada uma delas possa sair daqui nesta noite completamente salvas, regeneradas, lavadas pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Que todos os seus pecados sejam perdoados e apagados, e que todos os pecados fiquem debaixo do sangue do Filho de Deus. Que os seus nomes também possam ser inscritos no livro da vida do Cordeiro de Deus. Salve essas almas, meu Pai. Ainda em pé, de olhos fechados, se você deseja receber Jesus, repita comigo esta oração. Repita: Senhor Deus, neste momento, eu reconheço que sou pecador, que não mereço nada de Deus, mas eu reconheço também que Jesus Cristo, o seu Filho, morreu por mim na cruz do Calvário, pagando por toda a minha culpa. Ele agora deseja me salvar. Eu peço perdão por todos os meus pecados e convido Jesus para ser o meu Senhor e Salvador. Creio que Ele morreu, creio que Ele foi sepultado e creio que Ele ressuscitou. Salva-me, no nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Pastor Faustino. Deus seja louvado, amém?